Bem-vindo a mais um dos nossos cultos aqui na Igreja Batista Conde. É uma alegria muito grande te receber no nosso meio. Se você está nos visitando, está vendo o vídeo da nossa igreja pela primeira vez, se sinta em casa. É onde nós queremos que você possa se sentir. Se você tem a sua Bíblia, eu queria te convidar a abrir no Salmo capítulo 119, a partir do versículo 17. Esse salmo, ele vai nos dando várias instruções quanto à profundeza da palavra de Deus, da lei de Deus e como ela é incrível para a nossa vida. Olha o que diz o versículo 17 em diante. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. A verdade é que, como o salmista e o desejo dele, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para as realidades do reino de Deus, para que a palavra de Deus entre no nosso coração e transforme as coisas que precisam ser transformadas. A nossa alma, ela anseia ter essa palavra de Deus, que ela possa transformar o nosso coração. Por isso, eu queria começar esse culto te dizendo, tire as distrações, desliga o celular, coloca no silencioso, talvez desliga outra música ou outra circunstância em paralelo, senta junto com a sua família e foca no que Deus tem hoje para te ensinar através da mensagem, através das músicas, através do tempo de oração de cada momento desse culto. Por isso, desde já, se prepare, pegue o seu caderno, anote o que está sendo falado, abra a sua Bíblia e participe desse culto, porque certamente Deus tem coisas para dizer ao seu coração, para que você possa ser transformado. Queria te convidar a baixar sua cabeça e orar junto comigo então, para iniciarmos esse culto. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela que transforma o nosso coração. Pai, nos ajuda a realmente ser instrumentos Teus, que possamos realmente ser instrumentos aonde o Senhor vai falar para cada um de nós. Nos ajuda a focar, a tirar as distrações, a tirar outras coisas paralelas e utilizar desse tempo, essa hora que nós temos em devoção a Ti, com excelência, para que nós realmente possamos entender, sem ruídos, sem outras distrações, o que o Senhor quer nos dizer neste dia. É a Ti que queremos entregar esse culto, ele é todo Teu, toma para Ti e invade o coração de cada um, toma conta de cada um, e que o Senhor possa fazer do que quiser, porque ele é para Ti. Em nome de Jesus que eu oro, amém, Deus. Acompanhe comigo agora, então, os nossos avisos da semana, logo depois nosso tempo de louvor também. Oi, gente, um recado da nossa ação social. Ao longo do nosso ano, você me viu aqui várias vezes falando sobre as doações, a quantidade de doações. Isso é uma forma que nós encontramos de fazer a nossa prestação de contas para você, de tudo que tem entrado de recursos e da forma como nós temos distribuído esses alimentos para os nossos queridos haitianos e algumas outras pessoas que têm necessidade dessa cesta básica. Nesse mês de outubro, nós distribuímos 45 cestas básicas entre haitianos e algumas outras necessidades aqui na nossa volta e na nossa própria igreja mesmo. Por isso, continue contribuindo para que nós possamos ajudar ainda mais as pessoas que necessitam dessa cesta básica.
ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória do Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Hoje estamos iniciando uma nova série aqui na nossa igreja, intitulada O Espírito em Nós, um estudo sobre o fruto do Espírito. E a verdade é que ao longo do nosso ano, em muitas conversas e muitas orações no meio da igreja, nós falamos várias vezes sobre o Espírito Santo, mas poucas vezes nós relembramos ou entendemos quem ele é e o que ele faz de fato na nossa vida. Por isso, o nosso objetivo com essa série é entendermos um pouco do que ele tem transformado no nosso coração no momento em que nós entregamos a nossa vida para Cristo. Por isso, eu queria começar fazendo uma pergunta muito simples, mas certamente que nos traz várias repercussões. A pergunta que eu queria iniciar essa série é: qual a diferença entre um cristão e um ateu? Qual a diferença comportamental de uma vida de alguém que é cristão, que entregou a sua vida para Cristo, que caminha com Cristo a cada dia, e alguém que não se diz cristão, não caminha com Cristo, se aparta talvez dessa vida? Quando você vê no seu dia a dia, certamente você vai ver esses dois tipos de pessoas sendo vizinhos um do outro e se cumprimentando pela manhã, dando boa noite quando se encontram à noite. Você vai ver essas pessoas cuidando da família, cuidando das situações que tem, pagando seus impostos. Você vai ver essas pessoas trabalhando lado a lado nas empresas e lidando com talvez as mesmas dificuldades.
Você vai ver essas duas pessoas em dias muito bons, aonde estão felizes, aonde estão sendo amorosos e carinhosos com outras pessoas, e outros dias aonde são muito difíceis, e aonde eles vão ser carrancudos, e irados e cansados com todas as circunstâncias ao redor. A grande diferença que eu percebo é que uma pessoa que não tem Cristo no seu coração, ela sozinha está tentando a cada dia se livrar dos seus vícios, das suas lutas, dos seus erros, das suas dificuldades, e está procurando se tornar uma pessoa melhor sozinha. Ela está lidando com isso, procurando promover as virtudes no seu coração. O cristão, ele percebe que existe alguém dentro dele transformando coisas na sua vida que ele jamais conseguiria fazer sozinho. O cristão percebe que tem coisas mudando, que não foi ele que fez, mas que é o Espírito Santo que habita dentro dele, transformando o seu coração, gerando reais mudanças. Se você entregou um dia a sua vida para Cristo, talvez você consegue voltar desde aquela etapa e perceber um pouco como você era antes e um pouco como você era depois. E você vai lembrar e vai entender algumas coisas e características que você tinha e que foram, de certa forma, transformadas ou que têm sido transformadas. Na minha vida eu percebo coisas muito claras, eu quero compartilhar ao longo dessa mensagem. Mas para mim é evidente de que não fui eu quem promovi essas mudanças, porque naturalmente eu continuaria fazendo as mesmas coisas, mas alguém dentro de mim, o Espírito Santo, transformou as minhas atitudes. E é por isso que essa série, ela vem dizer que o Espírito Santo dentro de nós faz toda a diferença. E se você ainda não conhece Cristo, não tem um relacionamento com Ele, eu quero te estimular desde hoje a conhecer essa verdade e você viver junto com Ele. Por isso, eu queria te convidar a abrir neste dia em Gálatas capítulo 5, onde nós vamos discorrer esse assunto e principalmente dar uma introdução sobre toda essa ideia do fruto do Espírito. Por isso, abre comigo em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, que é o texto em que nós vamos estudar hoje. Antes da gente entrar propriamente no texto, deixa eu dar talvez um resumo ou uma ideia basicamente do que está falando em Gálatas. Paulo, o maior missionário da época, um apóstolo de Cristo, ele em várias igrejas e várias cidades ao seu redor, na Ásia Menor, ali pela Europa nos tempos antigos, ele foi visitando diversas igrejas, formando diversas igrejas e mandava cartas para essas pessoas, então, referentes às coisas positivas que ele ouvia falar sobre o que estava acontecendo e também exortando e os auxiliando no que era negativo. A igreja dos Gálatas, Paulo escreve então sobre as dificuldades que eles estavam tendo com relação a entender a liberdade que a gente está em Cristo. Duas verdades dentro disso. A primeira, quando você não caminha com Cristo, ou antes de você caminhar com Cristo, a Bíblia fala que nós somos escravos do pecado. Você não consegue dizer não para o pecado e dizer sim para a obediência a Cristo. Você está preso, você é escravo, por isso você não é livre. Mas a segunda percepção é essa que Paulo também está falando ali aos Gálatas, é que você também pode ser um escravo mesmo dentro da religião ou mesmo dentro da sua vida em comunidade cristã. Porque a verdade é que muitas pessoas daquela época diziam que precisava da circuncisão, precisava seguir as leis, precisava de diversas coisas, para que então você fosse aprovado. O que Paulo nos lembra é a graça de Deus, que não foi pelo nosso mérito, mas foi pela obra de Cristo que nós somos salvos. E se nós não merecemos ser salvos, é porque nada que nós possamos fazer nos traz a salvação, a não ser entregarmos nossa vida para Cristo. Essa é a verdadeira liberdade que nós temos, de não fazer as coisas por uma regra ou por medo das consequências, mas fazer as coisas por amor, porque um dia nós recebemos essa graça. Assim, eu queria te convidar a abrir junto comigo e ler junto comigo a partir do versículo 16, Gálatas 5. Olha o que diz, versículos 16 até o 18, diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O que Paulo está dizendo, o que ele começa nos mostrando nesse momento? O Espírito Santo, ele é quem trava essa guerra contra a carne, contra as coisas que nós queremos fazer.
Paulo mesmo em outro momento, ele diz que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, e o mal que ele não queria fazer, esse ele faz. Porque existe uma luta dentro do seu coração. Nós naturalmente fazemos coisas ruins, nós nascemos em pecado, é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Se todos pecaram, você não está isento, eu não estou isento, a criança que nasce hoje, nem o idoso que vai falecer amanhã. Todos estamos em pecado. Nascemos nessa condição. Nós naturalmente queremos fazer as coisas erradas. Queremos naturalmente ter essas dificuldades no nosso coração. Por isso, existe a necessidade de alguém que intervém em nosso favor para que transforme essa situação e possa transformar a nossa vida de fato. O Espírito Santo faz isso. E aí Paulo começa falando sobre quem é o Espírito Santo. Para isso, eu queria começar te apresentando 3 características, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ele. Quando Jesus ele sobe aos céus, ele diz que, literalmente entre Lucas e Atos ali, nessa divisão, Lucas vai descrevendo como Jesus prometeu que ele traria um consolador. Alguém que habitaria no coração das pessoas que entregassem a vida para Cristo ou confiassem em Cristo, e essa pessoa seria um auxiliador, seria um conselheiro, seria alguém que estaria com eles a cada dia, habitaria o coração de cada um dos cristãos. Em Atos 2 nós vemos isso acontecendo, aonde no Pentecostes, numa festa comum para os judeus, algo extraordinário do próprio Espírito Santo desceu ao coração de cada um. E eles sentirem esse fogo dentro do coração deles, algo que estava queimando, algo que estava transformando. Nós cremos que o Espírito Santo habita o coração de cada um que entrega a sua vida para Cristo. Por isso, 3 características que nós percebemos. A primeira, eu vou chamar do dom do Espírito Santo. É o que acontece, como nós vemos em Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Deus enviou o Espírito do seu Filho, ou seja, aquele que Jesus disse que um dia seria o Consolador e que quando Jesus subisse aos céus desceria para o coração de cada um, é o próprio Espírito Santo. A primeira coisa, a primeira característica, que é o dom do Espírito Santo, é essa atitude que entra no nosso coração, essa transformação. O Espírito Santo nos convence do pecado. Ele faz essa regeneração no nosso coração. E através disso, quando entregamos nossa vida para Jesus, nós não somos mais aquele velho homem, mas uma nova criatura. O dom do Espírito Santo é o Espírito Santo dentro de nós nos trazendo a salvação. E a salvação é que o Espírito Santo traz. Segunda característica, você vai ver comigo então em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4, onde Paulo também, em outro momento, ele vai falando sobre diversas características, sobre os dons do Espírito Santo. Olha o que diz versículo 4, de 1 Coríntios 12. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Se o dom do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz no nosso coração, em primeiro lugar, é a salvação, a segunda forma, ele nos dá habilidades, nos dá facilidades que só ele pode fazer e que só ele pode conduzir ao nosso coração, que são os dons. É a nossa forma de serviço. Ou seja, ele nos dá, de certa forma, salvação através de Cristo. Ele nos dá a forma de serviço, que é como uns cuidam dos outros, e nós vemos vários dons aqui, como o dom de misericórdia, de você se importar com a outra pessoa, o dom da palavra, de certa forma, ministrar a outras pessoas, e tantos outros dons manifestos e escritos aqui em 1 Coríntios 12. Por fim, a terceira e última característica tem a ver com o que nós vamos falar nessa série, que são o fruto, ou que é o fruto do Espírito. E é isso que nós vamos ver em Gálatas capítulo 5, a partir dos versículos 22 e 23. Se o dom do Espírito Santo remete à salvação no nosso coração, se os dons do Espírito Santo remetem a, de certa forma, o nosso serviço uns com os outros, o fruto do Espírito, ele certamente é o nosso caráter transformado. Ele se refere ao caráter de Cristo no nosso coração. E é esse caráter que nós vamos falar nessa série. Por isso, deixa eu dar um outro exemplo, talvez, para a nossa vida.
Porque a verdade é que, como a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 12 nós vemos, Paulo vai lembrar sobre aqueles dons e várias formas de serviço, porque ele sabia que tinha pessoas que estavam querendo aparecer e se orgulhar e manifestar então como elas eram boas e como tinham dons profundos e que eram visíveis e como elas queriam ser exaltadas a cada vez mais. E aí Paulo vai chegando na decorrência toda de tudo que são os dons e ele fala, mas siga um caminho mais excelente ainda, ou deixa eu te apresentar um caminho mais excelente. Esse é o amor. Tem a ver com caráter, tem a ver com uma transformação de coração. E o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai falar propriamente dito sobre o amor, o quanto ele é importante e indispensável para todo cristão. A verdade é que é possível que você e eu, quando entregamos a vida para Cristo, nós, obviamente, tenhamos a salvação nele, por conta do Espírito Santo. Somos selados pelo Espírito Santo e temos a certeza dessa salvação até a vinda de Cristo. Nós podemos ter dons e manifestar até esses dons. Mas mesmo com isso, nós podemos ainda ser imaturos no nosso tratamento uns com os outros. E não deixar o Espírito transformar também o nosso caráter, nossas áreas específicas da vida. Por isso, deixa eu dar um exemplo dentro desse sentido. Conta essa história de dois meninos que estavam lendo a Bíblia e aí de repente eles se depararam com o termo enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, e geralmente aquelas frases confusas e difíceis descrita ali em Efésios, mas também o andar no Espírito Santo, essas ideias. E eles chegam para um pastor, então, um veterano naquela comunidade, eles dizem, pastor, nós queremos entender essa ideia de estar cheio do Espírito Santo, então. E aí o pastor, muito sábio, diz, muito bem, vocês vão entender plenamente isso quando vocês pegarem uma peneira e forem até um rio, e vocês conseguirem pegar a água junto com a peneira. Desses dois amigos começaram a tentar, pegaram a peneira e foram colocando, e toda vez que subiam com a peneira, a água descia, obviamente, porque ela tem furos. E eles fizeram isso 2, 3 e 4 vezes, até que o primeiro amigo desistiu e falou, não é impossível, isso não tem como fazer. O segundo amigo, então, ele continua. E ele vai, e ele tenta, e toda vez que ele levanta a peneira, a água sai. Até que, depois de algumas horas tentando, seus braços doendo, o pastor chega à distância. Se aproxima daquele menino e diz, então, vocês conseguiram, por acaso, encher a peneira com a água? E aquele menino diz, é impossível. Eu tentei de todas as formas, eu tentei de todos os jeitos, eu tentei tantas e tantas e tantas vezes, mas é impossível. E aí o pastor, nessa sabedoria, ele diz, é impossível, de fato, a menos que você deixe a peneira na água. Porque quando você deixa a peneira na água, ela vai estar cheia de água dentro. É mais ou menos isso que o fruto do Espírito Santo faz no nosso coração. Nós podemos ter dons, nós podemos ter a salvação, mas não para aí por aí. Porque nós precisamos ser guiados pelo Espírito, andar no Espírito, colocar a nossa peneira na água, estar em comunhão com Cristo, caminhar com Ele a cada dia, porque Ele é quem vai trazer a transformação do nosso caráter a cada dia e a cada dia mais. Por isso, o primeiro recado e a primeira pergunta é, onde está a peneira? Onde está a sua peneira? Onde está a peneira do seu coração? Muitas vezes a gente pode passar a semana inteira sem ter um tempo com Deus. Um tempo de conversa, um tempo de leitura da palavra, um tempo de oração. E as circunstâncias da semana são difíceis. Se você descreve para mim a sua semana, certamente a gente vai ter várias situações complicadíssimas, onde pessoas talvez foram rudes com você, aonde as coisas que você queria fazer não deram certo, e aonde essas circunstâncias vão nos levando, então, a gente ter atitudes ruins. E talvez manifestar coisas que antes da gente ser cristão a gente manifestava, e agora eu estou irado de novo, eu estou irritado, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. E você ter um tratamento ruim com as pessoas, depende aonde está a sua peneira. Se você está inserido no rio, você está inserido aonde Cristo está, você está em comunhão com Ele a cada dia, caminhando com Ele a cada dia, vivendo com Ele, vivendo pelo Espírito Santo, essas atitudes serão diferentes. A sua semana será diferente. A forma que você trata com pessoas que são talvez irritáveis contigo será diferente. A forma que você trata com pessoas que você não tem um relacionamento ainda será amorosa. A forma que você trata com os dilemas da sua vida, com os seus vícios, com as suas lutas, será diferente, porque você está na fonte que transforma o seu coração. Por isso, esse é o primeiro aspecto.
Aonde está a sua peneira? Coloque a peneira no rio. O texto continua então, versículos 19 até 21, dizem assim, de Gálatas capítulo 5. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que Paulo começa a falar aqui? Muito bem, vamos então fazer um panorama das coisas que antes vocês viviam, ou das coisas que são naturais através do nosso pecado. E ele dá uma lista de diversas e diversas coisas. E deixa eu tentar classificar contigo, talvez, em 3 grupos, todas essas atitudes ou todas essas circunstâncias, das quais a nossa carne, ou seja, o que nós queremos, é o que nós lutamos. A primeira característica, a primeira categoria, são obras da carne, ou são obras que nós fazemos contra Deus. A verdade é que a imoralidade sexual, a impureza, a idolatria, todas essas são feitas contra Deus. Porque Deus nos fez o templo do Espírito Santo. Deus nos fez e nos deu esse corpo. Deus nos deu tudo o que nós precisamos. E toda vez que nós fazemos essas coisas, nós estamos, de certa forma, mostrando uma rebeldia com relação a Ele. Um dos termos sobre a ideia de impureza é você se apresentar mal vestido para um rei ou para alguém poderoso. É como se você pegasse de última hora uma atitude de, puxa, eu tenho que conversar com o rei, e você está todo sujo do seu trabalho, e você chega e você vai conversar com a pessoa mais importante, mas da pior forma de se apresentar possível. Essa é uma das ideias de como a impureza chega diante de Deus. Nós estamos diante do Deus tão grande que nos criou de forma perfeita, mas a gente está sujo. Tudo isso nos mostra como a idolatria também se manifesta através de nós adorarmos as coisas criadas e não o Criador. Deus criou coisas tão grandes. E desde o início da humanidade, Deus criou o céu para governar o dia, a lua para governar a noite. E em vez dos povos adorarem ao Deus Criador de todas essas coisas, eles começaram a adorar o sol e a lua. Deus criou a inteligência do homem para poder constituir a civilização e tantas outras coisas. E ao invés de nós adorarmos ao Deus Criador de todas essas coisas, nós adoramos aos tablets, aos iPhones, às circunstâncias que nós temos ao nosso redor. Esse é o nosso desafio com idolatria. Segundo tipo de categorias, pecados ou as obras da carne contra nós mesmos. Dessas são a feitiçaria, a embriaguez, a libertinagem. A feitiçaria, no original, ela tem muito termo, porque naquela época não existia muita diferença entre o que era a medicina e o que era o misticismo. Dentro disso, você via pessoas abordando tudo para que acontecesse uma cura. Então, você buscava um Deus específico, você fazia essa parte mística, você também tentava alguma outra erva e juntava todas essas coisas. O termo feitiçaria, ele remete muito ao uso de drogas e ao uso de coisas que te tiravam do seu estado natural. Como a embriaguez também é exatamente o que ela faz. Você sai do seu estado natural e você se torna outra pessoa. Você não está mais como você era. E a principal coisa, talvez, dentro disso é você não se importar com a opinião alheia. Não se importar nem com o que os outros pensam, que você está lutando com essas circunstâncias de fato. É quando você está fora de si, você não tem freios. E a libertinagem, ela mostra exatamente isso. O libertino é aquele que não tem freio. É que ele diz que vai fazer uma coisa, ele vai fazer aquela. Não importa se aquela mulher é casada, não importa se aquela circunstância é errada, ele vai fazer e ele não tem freios. Terceiro grupo de categorias, as obras da carne contra as outras pessoas, que são o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, a inveja e as orgias. É a ideia de você fazer tudo para o benefício próprio. Tudo para que você se satisfaça, tudo para que você esteja se sentindo preenchido e nada para que os outros estejam bem. Você cria divisões com pessoas, você rebaixa os outros para que você saia da melhor maneira possível e os outros saiam de forma ruim. Alguns aspectos, como a inveja, é a questão de nem que você quer ter o mesmo que a pessoa, mas você simplesmente não quer que ela tenha.
Porque se ela tem e você não tem, você se sente mal. São situações difíceis e certamente eu estou lendo uma lista onde você consegue perceber coisas dessa vida e talvez na sua vida antes de se converter ou hoje mesmo você vê situações assim e fala, puxa, eu lido com essas situações, porque isso é o que nós produzimos sozinho. Entenda que quando nós olhamos para a Bíblia e Gálatas 5, o que Paulo está nos dizendo é que isso é o que nós conseguimos produzir sozinhos, porque obras são coisas que nós fazemos, nós temos trabalho, nós estamos exercendo algo para que elas aconteçam, é isso que nós fazemos, por nós mesmos, sozinhos, pela nossa vida de pecado. Essas são as listas das coisas que nós praticamos. Se não praticamos, pensamos, se não pensamos, queremos um dia estar almejando essas ideias. Eu estava pensando, essas últimas semanas, a gente toda semana, aliás, todo dia, pelo menos 2, 3 vezes por dia, nós sentamos na mesa para a gente poder dar um alimento então para Elisa, dar o almoço, dar a janta, dar o café. E é engraçado como muitas vezes a gente foi percebendo que depois da refeição ela se sujava inteira, e por isso a gente começou a ser um pouquinho mais esperto e dar banho nela só antes de dormir, porque toda vez que ela vai comer, ela não pega o seu garfinho e ela coloca na boca. Ela adora passar no cabelo, adora passar nos olhos. Ela se lambuza o rosto, ela lambuza o seu corpinho, lambuza o body, lambuza toda a roupa de toda a comida e a gente descobre de longe qual comida que ela comeu naquele dia, porque ela fica completamente suja. E várias vezes a gente tem que trocar a roupa dela depois da refeição, porque a gente sabe que ela se sujou. Você e eu somos o mesmo. Sem Cristo, nós só queremos estar dentro dessas obras. Sem Cristo, nós só vamos buscar essas coisas, porque é isso que nós produzimos. Nós somos como aquele que volta para a lama e brinca na lama e se remove e se junta na lama cada vez mais, porque é isso que ele quer. Nós somos esse tipo de pessoas espiritualmente. Sem Cristo, é o que nós queremos praticar, são as obras da carne. E é por isso que Paulo termina falando, estes que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não porque nós nos tornamos perfeitos quando entregamos a vida para Cristo, mas deixa eu adiantar um versículo que diz lá no versículo 24, em Gálatas 5, que diz assim, os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, existe alguém que veio em seu intermédio e transformou o seu coração e morreu na cruz pelos seus e os meus pecados. E quando Cristo morre na cruz, ele nos permite um acesso a Deus, nos permite ser limpos. E a segunda característica disso é que quando nós entendemos então que só Jesus é a solução para a nossa vida, entregamos a vida para Cristo, nós enterramos e nós crucificamos nosso velho homem na cruz e nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura. Por isso, essas coisas talvez são lutas da nossa vida, mas não fazem mais parte da nossa nova vida, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele é quem faz toda a diferença. Por isso, a grande pergunta é, quais dessas obras, quando você olha para trás, você percebe que Deus tem te transformado? Deixa eu dar talvez 2 ou 3 exemplos da minha vida. Eu lembro do momento em que eu entreguei a minha vida para Cristo, na escola bíblica dominical. Tantas vezes as professoras já tinham perguntado que ainda não tinha entregue a sua vida para Cristo. Eu nunca tinha levantado a mão, nunca tinha pensado nisso. Mas naquele dia eu entendo que o Espírito Santo incomodou meu coração. E quando a professora da escola dominical perguntou quem ainda não tinha entregue a sua vida para Cristo, eu levantei a mão. Sozinho. Nenhuma outra criança levantou, mas eu entendi que eu queria aquilo. E quando eu orei junto com ela, eu percebo que não caíram raios, ou talvez não apareceu uma festa visível, aparente para mim, no céu quando eu olhava para fora. Não foram manifestações incríveis que aconteceram naquele momento, mas eu percebo que o Espírito Santo começou a trabalhar em coisas na minha vida. Eu lembro que até aquele momento, geralmente eu revidava. Todos os meus colegas da infância, tudo que a gente fazia, e quando alguém falava algo de mim que eu não gostava, ou quando alguém me zoava de alguma forma, eu ia lá e revidava com um soco, com um tapa, de alguma forma eu ia revidar. Eu comecei a perceber ao longo do tempo que isso não estava mais acontecendo. Não foi algo que eu fiz. E isso não tem a ver com idade, porque você, como eu, conhecemos pessoas adultas que revidam toda vez, de forma agressiva.
Isso é algo que o Espírito Santo trabalhou no meu coração e que só ele fez. A segunda coisa que eu percebo é que naquela época, todas as minhas palavras, e principalmente quando eu aprendi sobre os palavrões, eu queria usá-los eles de todas as maneiras possíveis na escola, mesmo que meus pais não soubessem. E simplesmente o meu palavreado, a minha forma de falar foi começando a ser transformada. Não porque eu me tornei talvez uma pessoa mais polida ou fiquei com mais vergonha de falar isso, mas porque o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração e começou a transformar as situações. Eu percebo claramente, hoje olhando para trás, que existem sim circunstâncias dessas, que haviam e que o Espírito Santo transformou e tem transformado na minha vida. Agora, por outro lado, tem outras dessas circunstâncias que eu luto e luto a cada dia e luto até hoje, para que eu não viva mais esse velho homem e essas velhas circunstâncias. E essa é a minha segunda pergunta: quais dessas lutas, dessas características você luta até hoje? Você precisa colocar a peneira na água. Eu preciso colocar a peneira na água, para que ali nós sejamos cheios do Espírito Santo e que Ele possa transformar o nosso dia, as nossas horas, a cada momento que nós precisamos dEle. Entenda quem você era, entenda o que aconteceu, entenda o que você precisa mudar. Só o Espírito Santo pode fazer isso na sua e na minha vida. O texto continua então, e agora sim nós vamos entrar no fruto do Espírito. Olha o que diz os versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que nós estávamos vendo até aqui é sobre a liberdade, liberdade sobre a lei, liberdade sobre o que tantas pessoas viviam naquela época. E a real liberdade é nós termos um Espírito dentro de nós, transformando as nossas situações, para que nós não sejamos mais escravos daquelas obras da carne, mas livres para poder viver de uma maneira diferente. A primeira percepção que nós vemos dentro disso é que o fruto do Espírito, primariamente o texto diz que ele é um fruto. É um fruto que é obra do Espírito Santo. Não é algo que eu consigo produzir, nós podemos até tentar simular. Alguém que não tem Cristo no seu coração pode até tentar simular essas atitudes, mas elas verdadeiramente aparecem no coração quando o Espírito Santo faz isso em nós. Nós não fazemos sozinhos. Por isso, o fruto do Espírito, ela é uma manifestação externa da obra interna do Espírito Santo no nosso coração. Ela é a evidência do caráter de Cristo, que Ele está transformando a nossa vida. E é por isso que nós começamos a ser transformados. Quando você conhece uma pessoa que entregou a sua vida para Cristo, você começa a ver atitudes que começam a mudar ela no coração dela. E geralmente a gente procura fazer o contrário. A gente cobra mudanças de coração de alguém que está visitando a nossa igreja e diz: olha, aqui a gente não pode falar palavrão. Aqui a gente não pode fazer essas coisas. Aqui é muito ruim. Obviamente, nós queremos que isso seja transformado porque é o que o Espírito Santo vai transformar. Mas entenda que a primeira coisa que precisa ser transformada não são as atitudes, mas é o Cristo no seu coração. Porque quando Cristo habitar no coração daquela pessoa, as atitudes serão transformadas, porque não sou eu que transformo, é o Espírito Santo. E essa é a maior evidência que nós vemos de uma pessoa que entregou a sua vida para Cristo. Puxa, as atitudes dela estão sendo transformadas. E de fato, é algo que ela já lutou há tanto tempo, mas hoje é o Espírito Santo transformando o coração dela. A verdade é que o fruto do Espírito não é conquistado por nossa força, por nenhuma força que nós possamos fazer, mas só por Ele mesmo. Assim, a lista apresenta 9 características desse fruto, iniciando pelo amor. E hoje eu queria só concentrar na ideia do amor rapidamente e explorar junto com você. A primeira ideia é que o amor, ele se remete à palavra ágape. Essa palavra ágape aparece no Novo Testamento quando Jesus vai mostrando o amor de Deus por nós, esse amor doador, esse amor sacrificial, esse amor que não se importou se nós o amávamos, se nós íamos atrás dele, mas ele nos amou antes mesmo de que nós nos importássemos com ele. Esse amor verdadeiro que só pode vir de Deus, esse amor pródigo, que é esbanjador, que um dia a gente recebeu, esse é o amor que entra dentro do nosso coração, quando a gente entende que Cristo fez por nós. Nós não merecíamos, mas Ele entregou a sua vida para nos dar a vida. E é por isso que Paulo começa falando sobre o amor, porque esse amor transforma. Lembra como eu falei de 1 Coríntios 13? Abre comigo lá então, 1 Coríntios 13,
a partir do versículo 7, a partir do versículo 4, aliás. Olha as características que Paulo diz sobre o amor, acima dos dons, acima de todas as outras coisas. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que um dia Deus se manifestou através de Cristo para nos salvar. Quando você lê os evangelhos e você vê a forma de Jesus interagir com as pessoas, a forma de Jesus interagir com Deus e consigo mesmo, era exatamente esse fruto, é exatamente essas características que nós vimos em Jesus. Ele é o modelo para a nossa vida. E de fato, a coisa mais profunda que nós vemos é que o amor é a base de todo esse fruto. Porque todas essas outras características são motivadas pelo amor. Entenda que a alegria e a paz, elas são uma suficiência interior, não afetada pelas circunstâncias interiores. E elas acontecem por amor a Deus. Quando você está motivado pelo amor a Deus, e você está motivado por Deus, e pelo amor principalmente, você entende que você é alegre, apesar das circunstâncias. Você está tranquilo, mesmo que as coisas não estejam tranquilas, porque tem um Deus cuidando de tudo. E aqui no fruto do Espírito, mais uma vez, 3 características ou 3 áreas que nós podemos talvez classificá-los. A primeira, relacionados ou referentes a Deus. A segunda, o fruto referente às outras pessoas. E a terceira, referente a nós mesmos, ao nosso interior. Por isso, essa primeira etapa do referente a Deus é a parte do amor, da alegria e da paz. Porque quando nós sentimos esse amor de Deus, essas atitudes transformam nosso coração. Porque quando você se sente amado por Deus, você está alegre. Quando você se sente amado por Deus, você está em paz, porque Ele vai cuidar de tudo. Segunda característica, ou segunda área, referente a outras pessoas, a longanimidade ou a paciência, a benignidade e a bondade. Ser longânimo é você ser tardio em irar. Você ser tranquilo para ouvir, mas tardio para se irar. Benignidade é se você ser gentil com os outros. E a bondade é você colocar esse amor em prática. Percebe que o amor é quem vai motivando todas essas coisas. O amor é quem vai trazendo todas essas outras características. Por amor ao próximo, eu sou paciente com essa pessoa. Por amor ao próximo, eu sou benigno, eu sou bondoso. Porque um dia eu senti esse amor de Deus. Porque esse amor está transformando o meu coração através do Espírito Santo. E Ele é quem vai gerar os reais frutos para a minha vida. Por fim, referentes ao meu interior. A fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. A fidelidade é a ideia de ser confiável, a confiabilidade fiel à verdade que um dia eu conheci de Deus. A mansidão é o poder sob controle, mesmo quando eu tenho uma autoridade, uma certa proeminência sobre outras pessoas. É eu ser correto, eu ser manso. É diferente de ser fraco. É você ser humilde e manso de coração. E por fim, o domínio próprio. A ideia do autocontrole. E você entender que todos os seus vícios e as suas lutas não precisam mais seguir do mesmo jeito. Isso acontece por amor a Deus e por gratidão ao que Ele deu ao nosso coração. Você vai perceber essas características, que só o amor e que só o Espírito Santo pode trazer. E a minha pergunta dentro disso é: em quais características acima que nós descrevemos até aqui ainda lhe falta amor? Em quais dessas áreas você percebe que ainda não foi transformado pelo amor de Deus? Ainda precisa viver isso. Certamente você talvez perceba que te falta paciência, que te falta a alegria em Cristo, que te falta a paz que excede todo entendimento. Talvez você perceba que não tem domínio próprio. Entenda que todas essas coisas nós não produzimos sozinho, como nós falamos. O Espírito Santo produz. E você precisa colocar a peneira na água, estar com Ele, para que isso seja evidente no seu coração. Essas características vão se manifestar na sua vida, por meio do amor, por meio do Espírito Santo. Para terminarmos, versículo 24 até o 26 diz o seguinte, de Gálatas 5. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O que Paulo vai terminar dizendo é que Cristo um dia transformou os nossos corações, permitindo que a gente crucificasse a carne e não vivesse mais daquele mesmo jeito, porque o Espírito luta contra a carne. E o Espírito do próprio Deus, o Espírito Santo, ele vai transformar o nosso coração a cada dia. Nós estamos sendo santificados, nos tornando mais parecidos com Jesus a cada dia. E esse Espírito, ele precisa de um ambiente específico, um bom ambiente para ser desenvolvido. É quando você coloca a peneira na água, quando você coloca a sua vida diante de Deus, quando você tem um relacionamento com o próprio Deus diário, real. Ele vai transformar o seu coração. Certamente você lembra e você percebe momentos da sua vida em que você estava tendo um bom tempo com Deus, de devocional, de oração, de leitura da palavra, de conversas espirituais, e isso estava começando a transformar as suas atitudes. Agora você sabe, você percebe que quando você não está bem com Deus, você é uma pessoa mais irada, você é uma pessoa mais difícil, você tem essas situações, porque Ele é quem transforma o nosso coração. Assim, coloca a peneira no rio. Deixa o Espírito Santo transformar o seu coração. Bem-vindo a essa série que eu creio que realmente é cada uma dessas mensagens, aonde hoje eu só dei um panorama rápido, mas nós vamos ver cada um dessas características do fruto do Espírito, uma a uma. Que cada uma delas seja visível e seja real para o seu coração, porque é o Espírito Santo que está trabalhando. E se você ainda não conhece esse Deus real, esse Cristo que entregou a vida por ti, e esse Espírito Santo que transforma o nosso interior, eu queria te convidar a você tomar uma decisão e você dar um passo em direção a Ele. Se você quiser, por favor, se sinta à vontade para mandar uma mensagem para a gente através das nossas redes sociais. E nós teremos a alegria de conversar contigo, mas saiba que a sua vida só será transformada quando Cristo habitar no seu coração. As obras antigas, as lutas antigas só serão transformadas quando Cristo estiver no nosso coração. E se você já tem a Cristo, como eu já falei e repito inúmeras vezes, coloca a peneira na água. Porque na água, dentro da água, é o único lugar onde a gente vai estar cheio do Espírito Santo. Eu queria terminar essa mensagem orando junto com você. Senhor Deus, eu quero te entregar realmente esta mensagem, Pai. O Senhor sabe o que precisa falar ao coração de cada um. Nós entendemos que o que nós produzimos sozinhos são coisas ruins, são as obras da carne. E nós entendemos também que a única coisa, o único que pode transformar o nosso coração é Cristo. E quando Cristo transforma o nosso coração, o Espírito Santo começa a modificar áreas dentro dele. E essas áreas nos fazem ser pessoas diferentes. Pai, eu te louvo porque um dia o Senhor entrou no meu coração e o Senhor tem transformado a minha vida. Eu te peço perdão porque muitas vezes eu percebo que eu não estou na água contigo, porque eu não estou vivendo o dia a dia com o Espírito Santo, porque eu não tenho um relacionamento tão próximo muitas vezes. E através disso eu deixo que as obras da carne de novo se manifestem no meu coração. Pai, nos ajuda a não ser medíocres na nossa vida cristã, de só ter a salvação e esperar então ir para a glória, ou de só não tentar servir as outras pessoas, mas sem tratar o nosso caráter. Nos ajuda a viver o que o Espírito Santo faz no nosso coração por completo. Nos ajuda a nos aproximar de Ti a cada dia. Deus, que essa série, que as mensagens, elas possam transformar o nosso coração. Não por quem nós somos ou quem que está trazendo essas mensagens, mas porque a Tua palavra, ela transforma o nosso coração. E porque o Espírito Santo vai nos fazer ter um caráter totalmente novo. Nos ajuda, Pai, porque muitas vezes nós temos dificuldades de relacionamento uns com os outros. Nós temos atritos, nós temos lutas, nós temos complicações uns com os outros. Só o Senhor pode transformar o nosso coração. É isso que eu quero te pedir em nome de Jesus. Amém, Pai. Querido, eu creio que quando o fruto do Espírito começar a se manifestar de uma forma mais latente ainda no nosso coração como igreja, não existe pandemia que vai apagar esse amor que nós sentimos um pelos outros. Não existe divergência nenhuma, seja política, seja social, seja relacional, que vá afastar o nosso amor um para com os outros. E não existe nada que possa impedir que o mundo, que está sedento por esse fruto, possa ver o nosso testemunho e possa querer viver da mesma forma.
Viva o fruto que só o Espírito Santo pode traduzir no seu coração. Que você tenha uma excelente semana. Até a semana que vem. Deus te abençoe.